Olá, eu sou a Jennifer Portugal, mãe, educadora parental, e hoje nós vamos falar sobre o Abracaixa, que é a minha escola. Bom, para quem não sabe, eu tenho uma escola e essa escola se chama Abracaixa. Eu sou uma das idealizadoras, nós somos três, de uma escola. E basicamente essa escola nasceu a partir da necessidade de duas mães de não achar uma escola ou de não conseguir identificar um lugar que se considerasse saudável ou considerasse práticas respeitosas com a infância para colocar seu filho. E a partir daí teve mais uma pessoa que se descobriu como educadora e também se viu nessa missão de direcionar essa infância de uma forma mais saudável. E a partir disso, nós abrimos uma escola. E essa escola, ela fica em São Paulo, no interior de São Paulo, numa cidade chamada Registro. Eu morei lá há alguns anos, abri essa escola, só que hoje em dia eu moro no Rio e ainda assim eu trabalho e continuo com a minha escola. E ainda assim essa escola está aberta, essa escola funciona e eu trabalho de forma remota do Rio nessa escola em São Paulo. Só que no mês passado eu fiquei 40 dias em uma imersão junto com a escola inteira, mas especificamente com uma turma que foi do maternal. E eu queria vir aqui dividir algo com vocês que é um pouco do olhar para as crianças ali da faixa etária de 1 aninho e pouco até 4, 5 anos. Porque são algumas peculiaridades que a gente pode encontrar nessa faixa etária que às vezes nós não sabemos que é normal ou que faz parte do desenvolvimento natural da criança. Então hoje eu vim falar um pouquinho como foi essa minha experiência e o que vocês podem esperar de um desenvolvimento natural e de comportamentos específicos durante essa fase do desenvolvimento da criança. Então agora eu vou trazer algumas situações que é extremamente natural do desenvolvimento da criança. E a primeira delas é, sim, crianças batem. E por mais desesperador que seja para os pais, o seu filho está batendo ou o seu filho está apanhando, nessa fase de desenvolvimento infantil é natural as crianças baterem, é natural as crianças acabarem socando, é natural as crianças empurrarem, é natural as crianças morderem, é esperado. Por quê? Vamos ver alguns pontos do porquê que isso pode acontecer. Então, as crianças não sabem expressar através da fala aquilo que elas sentem. Então, elas não têm o diálogo ainda, não têm um repertório de fala para expressar o que elas querem dizer. Então, a forma que elas arrumam de expressar isso é através do seu corpo. Então, elas batem, elas expressam isso através do seu físico. Um outro fator é que as crianças ainda não controlam os seus impulsos e os impulsos das reações do que ela sente. Então, quando ela sente algo, ou frustração, ou está muito irritada, ou ela está chateada, ela tende a reagir. E tem crianças que vai reagir batendo, vai reagir de uma forma mais que a gente chama de violenta. Então, é comum crianças se expressarem suas emoções e o que ela está querendo dizer. A criança nessa idade, ela ainda está diferenciando o que é ela, o que é o outro, o que é o espaço. Então, quando uma outra criança ou alguém invade esse espaço dela, é natural que essa criança tenha uma reação de empurrar, tenha uma reação de bater, porque é a forma que, de forma palpável, ela consegue limitar o espaço dela e do outro. E a forma que ela consegue fazer isso, muitas vezes, é somente através do bater, do morder e delimitar esse espaço de uma forma concreta. Sim, tudo vai para a boca. Na faixa etária ali, a criança começa a sua fase oral, que é essa fase de colocar as coisas na boca, por volta dos 4 meses. E ela vai se estendendo ali até uns 3 anos e meio, forçando um pouquinho até os 4. Então, tudo vai pra boca. Chinelo vai pra boca, óculos vai pra boca, pé vai pra boca, sujeira que achou no chão pode ir pra boca, brinquedo que tá brincando quando você menos espera tá na boca. Então, isso faz parte do desenvolvimento da criança. A criança, ela conhece o mundo através dos seus 5 sentidos. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui que fala um pouquinho mais sobre algumas atitudes que as crianças possuem, que nós adultos consideramos irritantes, mas que faz parte do seu processo de desenvolvimento. Vou deixar aqui em cima esse link e fala um pouquinho mais sobre essa fase oral. Mas voltando, então essa fase oral faz parte do desenvolvimento da criança, porque ela aprende através dos seus 5 sentidos. E o paladar, a boca, é a primeira fase da criança de aprendizado. Então, o prazer que ela sente, a forma de aprendizado, começa pela boca. Então, tudo que tem ao redor, ela coloca na boca. E essa etapa da fase oral da criança, nessa faixa etária agora, período pós-pandemia, é algo que tem sido mais intenso nas crianças. Por quê? Porque as crianças, durante a pandemia, foram podadas de vivenciar essa fase oral. Porque era perigoso colocar as coisas na boca.
Então, por isso, as crianças tendem a agora estender um pouco mais essa fase oral ou então ter essa fase oral um pouco mais intensa. Por quê? Quando a gente não vivencia uma fase e um processo de desenvolvimento durante a infância, isso tende a esticar um pouco a sua fase ou então se intensificar em quantidades de vezes e a forma que a criança faz isso. Então isso é algo natural e esperado dessa faixa etária da criança. Não tem nada de errado com o seu filho ele colocar tudo na boca. É extremamente natural. Criança nessa faixa etária de idade não costumam brincar juntas. Então, tire a ilusão, isso da sua cabeça de que crianças nessa faixa etária de 2, 3, 4 anos vão brincar juntas. A criança, ela quando nasce, ela se vê como uma extensão do mundo e do outro. Então é como se ela fosse uma extensão da parede, uma extensão do quadro, ela é uma coisa só. Conforme ela vai crescendo e chega ali aos 2 anos de idade, ela começa a se identificar como um indivíduo, como algo, como alguém, e não uma extensão de alguém ou de algo do mundo. E com isso ela começa a olhar o mundo e a ter essa visão do mundo a partir do seu umbigo, do seu eu. Então a criança ela é muito individualista, ela é muito egocentrista ainda. Então a criança não consegue brincar em conjunto, porque ela só consegue olhar o mundo a partir da sua perspectiva. Então você vai perceber que as crianças podem até estar brincando da mesma coisa, uma do lado da outra no mesmo ambiente, mas que nessa faixa etária de idade a troca entre as brincadeiras não vão ser muito ricas. Porque elas vão preferir brincar sozinhas. Elas vão ter muito mais disputa por brinquedo, pelo que ela queria brincar, pelo que eu quero, pela forma que eu quero brincar, e não em compartilhar uma brincadeira em conjunto e brincar juntas. Elas brincam mais sozinhas e dentro do seu mundo do que elas querem, da forma que elas gostam, por causa dessa etapa e dessa fase egocêntrica que é um processo natural de desenvolvimento da criança. Crianças precisam de encorajamento e sentir-se capaz. Nessa faixa etária, a criança está desenvolvendo principalmente a sua coordenação motora grossa. Então, é arrastar, é pular, é escalar, é se equilibrar. Então, são esses desafios que ela vai encarando no dia a dia. E conforme ela vai se sentindo preparada, ela vai avançando na dificuldade de progresso que ela tem em relação à sua coordenação motora. E para isso, ela precisa que o adulto esteja ali para dar 3 coisas. Oportunidade, que é deixar com que a criança explore, que dê desafios, que dê espaço, faça circuitos, que deixe a criança brincar ao ar livre, escalar, pular. Então o adulto precisa fazer com que essa oportunidade aconteça para a criança se desenvolver e inclusive gastar energia, porque criança nessa faixa etária de idade tem muita energia e precisa muito de expansão. Então isso é algo que o adulto tem que estar atento. Dar oportunidade da criança desenvolver toda essa coordenação motora grossa e gastar essa energia interna que ela precisa. Um outro aspecto é que a criança precisa se sentir segura. Então a criança precisa perceber que ao mesmo tempo que você está ali para poder dar um suporte se ela precisar, você também está ali para dar um beijinho se ela se machucar. Então ela precisa perceber que tem um adulto de referência, um adulto que ela possa olhar e ver que tem alguém ali para dar um suporte para ela arriscar e ir além. Porque se o adulto não está ali para dar esse suporte, a criança muito provavelmente não vai além, não vai querer arriscar. A criança precisa se sentir segura de que tem um adulto ali que vai dar o suporte necessário para ela conseguir ultrapassar os seus desafios e se desenvolver a cada etapa do seu processo. E por último, é encorajamento. Um adulto acreditando que ela pode, que ela é capaz. Crianças também possuem necessidade de palavras de afirmação. Dizer que você acredita nela, dizer que você acredita que ela é capaz, que ela vai conseguir ir além. Dizer palavras e estar ali para dar um dedinho se ela precisar, para dar a mão se ela precisar, ou estar atrás dela ali só para você estar com os braços, para se acaso ela cair você consiga segurar ela. Então, o encorajamento é todo esse processo de você encorajar a criança a ir além e ir desenvolvendo o seu próximo poder de aprendizado. Crianças são o centro do universo. Como eu já falei aqui no tópico anterior, nessa fase eles estão na fase egocêntrica. Então é extremamente natural tudo virar briga. Então se são 2 crianças e uma pegou a colher vermelha, a outra criança vai querer a colher vermelha. Se são 2 crianças e a outra pegou um brinquedo que a outra criança não estava nem olhando, ela vai querer aquele brinquedo. Se são 2 crianças que precisam chegar a um meio termo de que desenho que vai assistir ou de que brincadeira que vai brincar, elas sempre vão querer lutar e batalhar para que seja o que elas querem, o que elas pensam, o que elas desejam. Então, nessa faixa etária de idade, é extremamente comum as crianças quererem tudo do seu jeito, as crianças não quererem emprestar brinquedos, as crianças quererem o brinquedo do outro, porque o mundo, para elas, gira ao redor dela, e isso é natural. Isso faz parte do processo de individualização que ela está passando.
e o adulto cabe a dar esse suporte para ela. Elas brincam menos de faz de conta e imitam muito mais a realidade. Então você vai ver que as brincadeiras da criança nessa faixa etária giram em torno de brincar de casinha, brincar de mãe e filho, brincar de restaurante, brincar de colocar o sapato ou a roupa do adulto. Então elas vão brincar e imitar tudo que tá ao redor dela, brincar de escolinha. Então tudo que elas percebem dessa troca social, dessa troca no dia a dia dentro da casa dela, elas vão começar a reproduzir isso em formato de brincadeira. Inclusive, isso é um dos pontos extremamente importantes para a gente observar como que o nosso comportamento, como que as nossas atitudes, as crianças interiorizam e reproduzem aquilo. Porque a forma com que a gente pode observar elas brincando de casinha, elas brincando de mãe e pai e filho, é a forma com que elas, na realidade, estão inseridas dentro desse meio. E como que elas se sentem. Então, elas vão imitar muito a realidade. As brincadeiras das crianças vão girar em torno da realidade em que elas estão inseridas. Necessidades básicas não atendidas significa crianças irritadas. Muito provavelmente você já reparou isso de todas as formas, mas vale a pena ressaltar. Criança com fome, criança cansada, criança com sono, criança entediada, são crianças extremamente irritadas, que choram por tudo, que não colaboram com nada, porque crianças precisam de suas necessidades primitivas supridas, porque quando isso não acontece, ela vai demonstrar isso através do seu comportamento. Principalmente crianças menores, que têm algumas necessidades de soneca ainda, o espaço de tempo de alimentação de uma refeição e outra é menor, a rotina tem que ser muito mais bem regrada. Então, crianças que não possuem essas necessidades supridas são crianças que vão ter dificuldades em cooperar e vão ficar extremamente irritadas. Ou seja, eu trouxe aqui algumas das minhas experiências, alguns dos comportamentos que me ressaltou, me chamou a atenção durante essa etapa e esse processo que eu convivi mais com crianças nessa faixa etária de 2 a 4 anos, porque eu acho que quando a gente entende que não é só o nosso filho que tem certos comportamentos, que não é só na nossa casa que isso acontece, dá pra gente entender quais as características e quais os pontos do desenvolvimento infantil que é natural que aconteça. E aí a gente para de lutar contra eles, como se a nossa criança fosse errada, como se a nossa criança fosse diferente, e começa a entender como lidar com eles, a como dar o suporte para que essa criança consiga passar por essa etapa do desenvolvimento de uma forma saudável. E quando ela estiver preparada, esse comportamento desapareça. Então, se você não consegue lidar com esses tipos de comportamento de uma forma respeitosa na prática, eu consigo te ajudar. Então, se você quer ajuda, se você precisa de alguns pontos de melhoria, se você precisa rever a rotina e a forma com que você lida com seu filho, eu vou deixar aqui na descrição um link sobre o atendimento individual, onde eu consigo te ajudar na prática e no dia a dia aí na sua casa. E se você gostou do meu conteúdo e quer se aprofundar em dicas diárias, me segue lá no Instagram, que eu tenho conteúdos diários, tenho a minha rotina e mais dicas. E se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou e se você já tinha percebido algum desses comportamentos no seu filho. Tchau, tchau e obrigada por assistir até o final.